Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos continuar com a temática sobre a racionalização do trabalho e o tema é desemprego e as implicações psíquicas. Bom, os números sobre o desemprego, no Brasil especialmente, mas infelizmente esse não é um problema só no Brasil, o desemprego no mundo todo tem se tornado quase que uma situação estrutural, né, um problema estrutural. Os números não são nada positivos, ainda mais agravado, né, pela questão da pandemia do Covid-19. Nós vamos assistir aqui rapidamente um vídeo de uma reportagem vinculado pela Band News que trata justamente da perspectiva do trabalho, né, a relação do emprego, a partir da pandemia do Covid-19. Vejamos. De acordo com a pesquisa, a crise deixará até 12 milhões e 600 mil desempregados e provocará a contração recorde de quase 15% na renda dos trabalhadores, caso o governo não amplie os instrumentos de transferência de renda à população e de ajuda a empresas para que mantenham empregos. Mesmo com as medidas de renda já anunciadas a formais e informais, que somam 170 bilhões de reais, a massa salarial deve cair 5,2%, retração recorde da série iniciada em 2003. Sem elas, a queda seria de 10,3%. No cenário considerado mais provável, há retração de 3,4% no PIB e de 6,7% nas horas trabalhadas, com a perda de cerca de 6 milhões de empregos. O desemprego terminaria o ano no patamar recorde de 17,8%. No trimestre encerrado em fevereiro, antes do início da crise, a taxa estava em 11,6%. Então, pensar ao final de 2020 com uma estimativa aí, né, nada alentadora, de 17 milhões de pessoas fora dos postos de trabalho é algo desafiador. Mas quando nós ouvimos falar de desemprego, as reportagens sempre trazem o quê? Os números, os dados econômicos, as relações têm sempre a ver com maior ou menor ganho das empresas ou da valorização dessa ou daquela moeda, certo? E aí fica de fora, muitas vezes, algo que é fundamental ser discutido quando se fala de desemprego, que não é só o impacto econômico. Claro, o impacto econômico é fundamental também nessa, né, discussão, mas há um outro impacto que às vezes ele torna-se irremediável quando não acolhido, que é o impacto psíquico, o impacto psicológico do desemprego. Esse trabalhador que é, né, toda essa nosso conjunto, todos nós somos trabalhadores, porque de um modo ou de outro, todos nós estamos o tempo todo agindo de modo a transformar o meio no qual nós trabalhamos, nós estamos, né? Nós circulamos. Então isso é trabalho. Mas quando fazemos isso, boa parte de nós, né, necessitamos de um bônus, que é o que a gente chama de salário. E esse salário, ele diz respeito à nossa condição de estar o quê? Legalmente em um posto de trabalho, relacionando a uma empresa, a um certo produto, a um certo segmento de mercado. Quando nós falamos, então, em problema econômico, é óbvio que um dos reflexos é o quê? A diminuição desses postos de mercado, e um dos reflexos, então, é a contração, né, desse mercado das relações de trabalho. E aí nós temos um impacto
tanto econômico na vida de muitos, quanto o impacto emocional, psíquico. O Noam Chomsky, ele vai dizer que, né, no âmbito do trabalho, isso não é só ele dizendo, ele destaca isso, mas facilmente nós vamos concordar com ele, há graves, sérias barreiras e empecilhos o quê? A ser superados, que são, né, que diz respeito à justiça, melhores condições de trabalho, né, justa remuneração, a liberdade, né, já trabalhamos isso em algumas outras aulas, a liberdade e a relação de criação anda junto, né, e a dignidade, que é aquilo que é intrínseco a cada um de nós. Mas se nós estamos falando isso no âmbito do trabalho, como fica essas situações de justiça, liberdade e dignidade quando estamos fora desse mercado de trabalho? É mais ou menos aquela situação, ruim com ele, pior sem ele, né? E então, há uma sensação de que quando nós olhamos para o horizonte e não nos vemos, né, seguros em relação a um trabalho, há a impressão de que nós simplesmente deixamos de existir. O trabalho traz para nós algumas seguranças, como salário, que organiza a nossa vida econômica e social, né? Traz para nós determinados prestígios, né? Quem você é, onde você trabalha, o que você faz, né? E isso tem um significado material para alguns e para outros até mesmo espiritual, certo? Isso compõe, organiza o indivíduo no mundo. Bom, e sem o trabalho? Sem o emprego, né? Dizendo de uma forma mais conceitual. O indivíduo está na órbita, perdido, dando voltas em torno de si mesmo, sem saber para onde ir. Ele se encontra como desempregado, sem expectativas. E não há como negar que esse estado de ânimo afeta os seus sentimentos de uma forma negativa. Se falta trabalho, falta tudo. Se falta tudo, falta trabalho. O desemprego é mais cruel cena no mundo do trabalho. Ele faz parte da identidade. O desemprego, segundo um estudioso que em 92 traçou uma linha de pesquisa, né, a partir das relações de trabalho e identidade, Macedo, ele vai dizer que o desemprego priva o sujeito da remuneração, do convívio no trabalho, de uma fonte de identificação, pondo em xeque as opiniões que tem de si e suas relações com o mundo. Então não se trata simplesmente de perder o emprego. É como se algo desse sujeito fosse arrancado da sua própria identidade. É aquela situação do cara crachá, né? Usando uma metáfora. É uma sensação de não pertencimento. O indivíduo, quando empregado, ele monta um vínculo social, ele cria um vínculo social, corporativo, mas ele também cria uma identidade enquanto empregado de determinada organização. Quando há essa ruptura de uma forma abrupta, não há uma ruptura única e simplesmente econômica, mas essa ruptura também ela é emocional. Parte da subjetividade do sujeito também se rompe. De certa forma,
Marx e Freud, cada um nos seus campos de trabalho, Marx como economista, filósofo, Freud como médico psicanalista, ambos enxergavam o sujeito humano como aquele que busca a felicidade no âmbito da sociedade. Nós somos frutos da sociedade, nós somos seres sociais. Então, o espírito da sociedade nos afeta. Se nós vivemos em um ambiente social em que o desemprego parece bater à porta, isso causa determinado temor. E essa sensação de temor, de medo, de insegurança afeta o indivíduo, o sujeito, mas não só ele afeta todo o seu redor. Se é um pai de família, se é uma mãe, se é um filho, se é alguém sozinho que autossustenta, não há como não haver uma baixa de ânimo diante de uma situação dessa, do modo que a sociedade se organiza hoje, né? Então, os sintomas de doenças psíquicas no trabalho refletem o corpo todo, mas fora desse corpo também, o social, o corpo social, certo? Então, o rompimento com o posto de trabalho significa para o empregado, para o trabalhador, algo que traz a ele, né, o acomete de forma como se fosse uma onda enorme de sentimentos. Sentimentos esses de desamparo, sentimento de rejeição, porque não se sentiu útil mais naquele lugar, né? Sentimento de culpa, o que eu poderia ter feito, o que eu fiz ou deixei de fazer, né? De impotência, porque não cabe a ele aquela decisão, de não poder dominar esse aspecto da sua vida que é fundamental para a sua organização social. Esse medo e a angústia é alimentado a cada dia que passa, a todos os dias que ele olha para o futuro, é um aumento no grau desse medo e dessa angústia, de modo que falta-lhe perspectiva e propósito de vida. Isso é sofrimento psíquico. Isso é sofrimento mental. Isso leva à depressão, à violência, ao alcoolismo, à falta de sono. E o trabalhador, que muitas vezes, quando o empregado tem acesso, né, ao convênio médico, nesse momento ele não tem. Então ele não é desassistido única e exclusivamente de um salário, ele é desassistido de tudo aquilo que o salário, que esse vínculo empregatício dava. Que pode ser um convênio médico, que pode ser o lugar onde ele frequentava, um clube, um cinema, e uma série de coisas que envolve tudo isso, né? De modo que o Torres, ele vai dizer que os tormentos do trabalho perdido são vividos em todos os níveis de escala social. Em cada nível, eles são sentidos como uma prova opressiva que parece profanar a identidade de quem sofre. Imediatamente vem o desequilíbrio e injustamente a humilhação. Logo depois, o perigo. Por quê? Porque esse indivíduo está o quê? Frágil. E essa fragilidade que diz respeito à redução de sua renda, né? A cobrança, talvez, né, pela não manutenção de um status, ora, né, anterior, esse espírito, né, que gera nele quase que uma condição de fatalista, né, de se sentir o pior indivíduo do mundo,
vai fazendo com que cada dia a possibilidade de um novo emprego seja mais distante ainda, né? De acordo com um dos estudiosos sobre os reflexos do desemprego na psique do trabalhador, a parte mais difícil na vida de um desempregado, sem dúvida, é a vida em família, que invariavelmente acaba se desarmonizando, se desestruturando e, na maioria das vezes, terminando em separação. E sabemos que essa separação aqui, ela não quer dizer só do cônjuge. É uma separação que inclui filhos, amigos, familiares de uma parte ou de outra e, por vezes, por situações incontroláveis, né? Então, os fatores que estão envoltos do desemprego não é só o fator econômico. Por isso que eu priorizei no tratamento sobre a questão do desemprego a questão psíquica. Porque a econômica está escancarado. Não precisa ser economista para entender, né? A econômica perpassa por, talvez, questão da formação, mas nós temos também o quê? A globalização de um mercado econômico, a dificuldade dos países, né, manter uma política econômica nacional. Hoje é impossível um país ter uma economia independente. Então, a balança comercial, ela oscila não só pelas questões que afetam as situações, os acontecimentos do território, mas ela oscila de acordo com qualquer evento no mundo. Então, os países, especialmente os países como o nosso, né, emergente, parece ainda não ter conseguido descobrir meios de lidar, né, com menos prejuízo possível dessas oscilações, dessas exigências, né, que são exigências globais. Então, o que nós vamos tendo cada vez mais? Situações em que até mesmo postos de trabalho que antes eram vistos como seguros, que são os trabalhos estatais, né, em empresas vinculadas ao Estado, não estão mais livres disso. Livres do estresse, livres, né, do ambiente de cobrança e etc. e tal, nunca estiveram. Mas, ao menos, havia a questão da segurança do trabalho. E nós vemos que, né, nos últimos anos, isso tem mudado. Nós ouvimos muito falar sobre a privatização de determinadas empresas estatais, e isso, a cada vez, vamos imaginar, a cada vez que um noticiário, que um economista faz um comentário de estatizar determinadas empresas, nós não estamos falando só daquela empresa, nós estamos falando de uma série de pessoas que vive a partir, se organiza socialmente, se organiza psiquicamente a partir do vínculo com aquela empresa, com aquele posto de trabalho. Estamos falando de pessoas, não só de um slogan, não só de uma marca, né? Então eu trouxe aqui para nós uma reportagem recente, se eu não me engano, ela é do dia 20 desse mês. Aconteceu uma plenária, né, uma audiência pública, na verdade, recente em São Paulo, que se discutiu sobre a questão do programa de demissão voluntária do Banco do Brasil, né? Então, depois, se alguém quiser ir lá no site, tá aí os dados. Segundo o presidente da Associação dos Demitidos Voluntários do Banco do Brasil, que é um programa que o Banco do Brasil tem, e ex-funcionários do banco, José Heitor Paiva, o plano de demissão voluntária aconteceu sob coação. O que significa isso, né? Que, de certa forma,
os funcionários foram forçados a aderir, né, a esse plano. Então, nós temos aqui o quê? Né, a falta da liberdade, a pressão, né? Havia ameaça de que, se não houvesse a adesão ao plano, no futuro a demissão aconteceria por outras vias. Além disso, os benefícios prometidos pelo banco, como reemprego, com auxílio do Sebrae e auxílio para aqueles que desejassem abrir seus próprios negócios, não se efetivaram. Então, foram feitas promessas, né, que depois não foram cumpridas. E ocasionou, então, o quê? Tudo isso que a gente, né, tem discutido aqui, né? O medo, a insegurança, o desespero, o isolamento, as dificuldades financeiras e familiares. E isso, infelizmente, veio a trazer um número, né, nada alentador. Houve 28 suicídios, de acordo com o Paiva, acrescentando que mais de 90% das pessoas que se demitiram não conseguiram recolocação. A esperança agora, ainda de acordo com o Paiva, é que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tome providências a partir de denúncias feitas pela associação. Ou seja, né, aquilo que nós havíamos comentado, a ideia, né, de identidade foi roubada. Quem é você? Eu sou um pouco de tudo que eu faço, certo? Vocês são um pouco de tudo que vocês fazem. São um pouco de todos os lugares que vocês trabalharam. Eu sou um pouco também de tudo isso. Então, a nossa identidade, ela não está isolada. Infelizmente, né? Poderia ser. Então, os fatores econômicos pesam, né, do desemprego, mas o fator psicológico pós-desemprego pesa também, e muito, né? Então, nesse mundo globalizado, que a gente sabe que tudo está interligado e que os países emergentes têm grande dificuldade, né, de resolver as crises que chegam a galope a partir, né, de movimentos que muitas vezes independem do próprio país, nós temos o quê? A ideia de cidadania atribuída a uma mercadoria, certo? Ao mesmo tempo que nós somos seres do mundo, nós vamos para a periferia, a mercadoria ganhou a cidadania, né? A racionalidade, ela é tecnológica, certo? É em bytes. A razão que nós pensamos hoje, as relações humanas, estão sempre pensadas dentro de uma lógica mecânica, industrial, tecnológica. É eficiência, é rapidez, é produtividade, é qualidade, né? Então, a linguagem, ela é outra, é a da produtividade. E o significado da vida, quase certo, muitas vezes, tem um peso no cifrão. O sentido é sempre econômico. É quanto vale, é quanto custa, qual é a relação lucro-benefício, né? Custo-benefício é isso, né? Então, cadê o humano nisso todo? Virou uma mercadoria. É o que a gente, né? É um ser alienado do próprio mundo. O desempregado sente-se assim. É um ser à periferia do mundo, né? O operário, o trabalhador, o desempregado compartilham de um sofrimento, de medo por si, pelos próximos, pelos amigos, pelos filhos. É um medo da exclusão. Como eu digo para vocês, que o desemprego é uma questão estrutural, porque ele não está apenas na cabeça de quem está fora do posto de trabalho. Ele está na cabeça de quem tem o posto de trabalho hoje, né? É comum ouvirmos, ou por que não vivenciarmos situações em que se claramente são postas metas que, se não atingidas, vão ser o quê? Critérios
para perda de emprego. Como fica o psicológico desse indivíduo, né? Que dentro desse sistema que nós estamos hoje, recebe uma meta no início do mês para atingir determinada estimativa de venda, produção de trabalho, né? Cada um aqui dentro das suas habilidades tem formas de metas bem específicas. Só que dentro de uma situação, uma condição muito atípica em que o mundo se encontra hoje, como conseguir essas metas? Como ter a liberdade e a criatividade quando sob pressão? É uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Então, é fato o sofrimento psicológico que vai produzir o quê? Depressão, sentimento depressivo, insatisfação, desgaste da autoimagem, baixa autoestima. São sentimentos que vão promovendo a cada dia desorientação, rejeição e culpa. Nada tão pior para um indivíduo. Nada é tão cruel. Trata-se de uma realidade psicossocial. A demissão revelou-se extremamente complexa. Sobretudo se considerarmos os efeitos variados derivados dos cruzamentos e interferências mútuas entre as dimensões sociais, familiares e individuais. Nós não podemos pensar o desemprego única e exclusivamente como perda de uma fonte econômica. Claro, ele é, mas não é só isso. A maior perda é a perda da identidade, é a perda do indivíduo quando se torna desorientado, quando perde a sua identidade enquanto ser no mundo. É urgente ter que pensar nessa reflexão. É urgente ter que desenvolver, não sei como, né? Mas a gente tem que propor meios para que se pense o desempregado não só como indivíduo que está fora do posto de trabalho, mas como indivíduo que, por estar fora do posto de trabalho, está acometido ou está sujeito a ser acometido de sérias implicações psíquicas que podem ser desdobradas também para a família, para os seus filhos, esposa ou esposas, mães, irmãos. Todo o núcleo familiar é afetado. Então, a demissão redefine modos de vida de diferentes aspectos, né? A demissão não pode ser vista simplesmente como algo de número, estatística. Tem que ser vista como uma questão de saúde social e mental. Então, só o desempregado pode dar para nós essa visão. Porque o desemprego é um sentimento também. Não é só uma questão de contrato, encerramento de contrato. É um sentimento, né? E que, infelizmente, vai sendo obstáculos, né? Para que o sujeito repense a sua vida, certo? Então, no âmbito do desemprego, o sujeito entra em conflito com o mundo, né? É que eu disse para vocês, parece alienado, não fazer meios, né? Não fazer parte daquele lugar. Mas por outro lado, né? Para onde ir? Não há meios de fuga. É uma condição, é uma fatalidade.
né? Aqui estamos e aqui temos que permanecer, né? Então, é uma posição trágica, diria, né, filosoficamente. Então, o desemprego pode significar a perda de parte de si mesmo. Acho que todo mundo já brincou com aquele jogo do anel, né? A pessoa passa o anel, certo? Então, quando está aquela pessoa que está passando o anel, ela tem o poder, né? E quando você abre o anel, a mão, para que a pessoa passe a mão com o anel ali, há uma sensação que posso ficar com o anel. Quando ela tira e você percebe que você não está com o anel, e o anel fica para o colega ao lado, dá uma sensação de quê? De esvaziamento, de não importância. Porque foi ele que ficou com o anel e não eu. O que eu fiz? Essa pessoa não gosta de mim? É só passar do anel. Imagine esse sentimento ganhando a proporção do posto de trabalho. É muito sério, né? Nós temos que levar muito a sério essa questão do desemprego. Especialmente a questão da recolocação desse desempregado no mercado de trabalho novamente, que é um desafio. Porque quando ele volta para o mercado de trabalho, ele não deixa para trás aqueles sentimentos anteriores. Ele leva consigo. Porque quando ele consegue o trabalho, ele vivencia 2 tipos de medo. De novo, o de ter que dar conta das metas estabelecidas por aquele novo emprego. Porque pode vir de novo o medo e o pavor do desemprego. Então, perceba que é uma coisa muito séria para pensar, né? E a gente deve fazer algumas perguntas ao final dessa aula, reflexivas, que vai trazer alguns desdobramentos para a próxima aula nossa. Vou deixá-los hoje um tanto quanto assim, reflexivos, né? Quais que são, né, os princípios quais nós estamos organizando a nossa realidade, para que a gente possa chegar a essa situação. Especialmente quando se fala, né, no mundo do trabalho. Como estão as relações no trabalho? Para que a gente sinta, né, tenha dificuldade de lidar com os sentimentos quando empregados. Mais que desempregados, esses sentimentos são mais pesados, são mais desafiadores. Não seria o momento de nós pensarmos para além do princípio da nossa realidade? Né? Porque a gente ouve os programas de TV, ouve os economistas, ouve todo tipo de pessoas, né? Os palpiteiros, o que mais tem. E eles estão sempre com as mesmas respostas. Qual o remédio para o crescimento econômico? Se houver crescimento econômico, tem aumento de postos de trabalho. Como se fosse algo tão exato. Então, como é o remédio para o crescimento econômico? Aí alguns vão dizer: consumo e investimento privado. Tá, mas como eu vou consumir se a economia agora está complicada? Como melhorar o consumo? Mas não está muito também batido essa ideia do consumo pelo consumo? Nós sabemos que isso vai gerar o quê? Né? A sensação que tem que a gente está dentro aquele ratinho dentro daquela gaiolinha tocando, né, aquela roda e não saímos do mesmo lugar. A única coisa que temos certeza é um estado de sofrimento psíquico que nos deixa o que cada vez mais desesperado, né? Nós pensamos em pacotes econômicos e dizemos: vamos desonerar os empregadores, diminuir as taxas
para que aumente os empregos. A gente tem aí, né, uma reforma, recém-reforma no Brasil. Cadê os postos de trabalho? Cadê o crescimento econômico? Né? Será que as respostas estão aí? Vocês, o que vocês pensam sobre isso? Né? Quero saber. Então, pessoal, vamos ficar por aqui, tá? Meditem e a gente volta a falar sobre esse mesmo tema na nossa aula de quarta-feira, tá? Abraços para vocês.